Você sabe o que você deseja de fato? Há uma grande diferença entre desejo, vontade, demanda, pedido. E na psicanálise, há um autor muito conhecido chamado Jacques Lacan, que ele desenvolveu muito bem um conceito sobre o desejo, desse objeto faltante, que é da demanda do real. Bom, esse assunto pode parecer um pouco complexo agora, mas eu queria começar falando com você sobre uma imagem que tem circulado pela internet por esses dias e gerado até mesmo um certo rebuliço por aí. Há um peixinho chamado o Diabo Negro. Não sei se vocês já viram a imagem dele rodando por aí. E é uma imagem bem interessante. Ele é um peixe que eu tenho que dizer que ele não é dos mais bonitos. Se você ainda não viu, vou colocar a imagem dele para você ver aqui. E, inclusive, há algumas charges que foram feitas sobre ele. Agora, o interessante é o seguinte: o que se tem dito sobre ele? Ele é um peixe abissal. Ele é um peixe que vive no abismo dos mares, lá onde o sol não chega, a muitos e muitos, muitos metros de profundidade. Então não é um peixe que sobe para a luz. Ele não pode ser visto normalmente. E é aí que começa a grande questão do porquê de todo esse alvoroço acerca da imagem dele que foi filmada agora, que foi fotografada, filmada. Porque só se fotografava esse peixe nas regiões profundas, lá onde ele estava, lá embaixo, sem luz, apenas escuridão. Ele ali já tinha uma imagem bem esquisita, bem feia. Agora, veja só, ele foi visto subindo, para onde bate a luz do sol. Ele foi visto num lugar incomum, fora, da normalidade, do habitat dele. E aí há muitas especulações de o porquê ele estava subindo para a luz. E aí começam então aquelas especulações meio filosóficas, meio poéticas acerca do porquê ele estava ali. E essa experiência dele culminou na morte dele, porque ele foi para um ambiente que não é o dele, para um habitat que não é o dele, e consequentemente ele morreu. Aí muitos começaram a dizer: ele desejava ver a luz, ele desejava, desbravar o oceano, ele desejava ver o que ele nunca havia visto antes. Como se aquele peixinho tivesse esse tipo de desejo, e o desejo dele levou ele até a morte. Bom, não sei, os biólogos que dirão, a investigação que estão fazendo sobre ele dirá. Agora veja só, na psicanálise é um conceito que nós chamamos de bancar o desejo. Bancar o desejo não é sair por aí fazendo tudo o que se deseja, na verdade é quase que o oposto. Porque nós conhecemos bem a nossa vontade. A nossa vontade é aquilo que nós expressamos, aquilo que nós dizemos. Ela está muito relacionada com a demanda. A demanda é aquilo que nós conseguimos nomear. A vontade também se nomeia. Há muitos conceitos que não são tão simples de serem entendidos. Agora veja só, nós temos, por exemplo, a necessidade. A necessidade é uma coisa, é daquilo que é necessário, daquilo que eu preciso. Uma criança, quando nasce, por exemplo, ela tem necessidade de alimentação. E ela percebe que quando ela chora, por exemplo, a mãe vem e a alimenta. Então ela tem uma necessidade satisfeita. Ela necessita daquilo, ela chora e a necessidade dela é satisfeita. O ser humano é um dos únicos seres vivos que precisam serem cuidados assim quando como nascem. Muitos animais, a natureza, os filhotes são postos por aí e eles meio que já saem se virando. O ser humano não, ele demanda, ele precisa de um outro que cuide dele. Então a criança quando nasce, ela precisa de um outro. Ela chora por causa das suas necessidades e ela é atendida. Porém, ela não fala, ela não tem ainda uma vontade, um pedido ainda não é feito. Por que o pedido não é feito? Porque ela ainda não sabe pedir. Pense você chegando em outro país e com fome, para em frente a um restaurante e comece a chorar, por exemplo. Ninguém vai saber o que você quer, a menos que você se comunique e diga. Então esse é um pedido, você tem uma necessidade que se manifesta em pedido, que é uma demanda sua isso. Isso não é desejo. Desejo, como diria Lacan, ele está no campo do real, aonde você não tem acesso. Desejo está relacionado com aquilo que te falta, com a falta constituinte. O ser humano ele tem um desejos aliás, e esses desejos geram faltas que fazem com que o homem se movimente. O ser humano ele é movimentado pelo desejo, ele se movimenta pela falta que ele tem, que é constituinte dele, só que na maioria das vezes ele mesmo não sabe o que deseja. É por isso que por vezes é comum a pessoa estar num relacionamento que
está saudável, que está tudo bem, que o outro tem aquilo que ela entende racionalmente que ela precisa, mas mesmo assim ela não se mantém bem naquele relacionamento. Ela não tem o desejo dela de alguma maneira que não está racionalizado, ela não entende o seu desejo, mas há uma falta ali e ela não consegue estar bem mesmo tudo aparentemente estando bem. É assim como quando uma pessoa está bem-sucedida numa empresa, ganhando bem, mas ela sente que algo lhe falta ainda. Há esse desejo do campo do não nomeável, que ela não sabe descrever. E como ela conseguiria descrever isso então? E é por isso, só voltando um pouquinho aqui, que muitas vezes relacionamentos não dão certo. É por isso que as pessoas não conseguem manter-se numa carreira estável numa empresa, porque há uma demanda do real, do desejo, que não se sabe, que não se nomeia, que faz com que sempre haja a busca, a busca e a busca, sem nunca o encontro. E agora, quem decide manter o seu desejo, como talvez aquele peixinho que desejava ver a luz, mas isso levou à sua morte, bancar o desejo é você não se satisfazer com vontades menores em detrimento de um desejo que se tem. É é você saber o que você quer, o que você deseja, conhecer ao máximo que se pode e, de alguma maneira, direcionar a sua vida, a sua libido, a sua energia vital para a realização do desejo, de alguma maneira, custe o que custar. E como a gente consegue entender bem a demanda do desejo? Apenas a partir de, um conhecimento, um autoconhecimento, conhecimento analítico, a partir de análises, a partir de profissionais e de ajudas e de ferramentas para o autoconhecimento. Então, se você quer aprender mais sobre isso, você quer continuar aprendendo sobre isso, aqui, esse canal você vai encontrar, conteúdos como esse. Eu te aguardo até o próximo vídeo.